tranquilas. Hoje a nossa live é com a Aline, todo mundo já conhece a Aline. Quem não foi atendido por ela no Cipiteia, já viu, a gente já fez 2 lives com ela. Uma das lives foi sobre manejo de comportamento também, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto escolar, né, Aline? Isso. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Isso, eu vou compartilhar aqui a tela, porque a Aline não é mole não, tá? Ela fez slides, ela preparou tudo, e aí a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, só um pouco. Aqui. Eu não vejo vocês, mas... Errei. Calma um pouco. Errei. A gente testou antes, deu certo. Aqui. Pronto, certinho. Vamos para a apresentação. Aí a Aline a gente vai conversando e eu vou também fazendo algumas colocações aí para a Aline, tá bom? Então podemos começar, tia Aline? Vamos começar então. Vamos falar então de manejo de comportamento na escola. Isso. Para a gente começar, né, vamos lembrar um pouquinho das lives anteriores, do que já foi, que a gente sempre fala do que é o comportamento. Né? Então, o comportamento é tudo o que a pessoa faz, né? Então, tudo que a gente consegue observar, e também os comportamentos, como acho que a Andréia falou semana passada, o comportamento do introverto, que é pensar, né? Então, tudo para análise do comportamento é comportamento. E o comportamento problema, vamos dizer assim, um disruptivo, é um comportamento que tem um histórico de aprendizagem. Então, ele foi reforçado no passado, e se ele está acontecendo, é porque ele foi aprendido também. Lembrando um pouquinho da live anterior de manejo de comportamento, a gente falou das funções do comportamento. Então, né, tem como passar aí? Claro. Foi? Então, não. Para mim aparece. Calma aí um pouco. Foi muito. Aparece? Não, pra mim não. Sei se o pessoal tá calma aí, já sei o que aconteceu. Calma um pouco. Assim, vamos assim, pronto. Então, o comportamento tem algumas funções, ele só acontece porque está funcionando para o indivíduo que está se comportando. Então, tem a função de atenção, então a criança, a pessoa se comporta e, como consequência, ela recebe atenção. Outra função, acesso a itens. Então, ela se comporta, como consequência, ela recebe algo, né? Então, pode ser um brinquedo, um objeto, ela recebe alguma coisa. Isso. Ela pode se comportar por fuga e esquiva de tarefas, de demandas. Então, você pede para a criança fazer alguma coisa, a criança tem um comportamento inadequado e você libera ela da tarefa. Então, a função de fuga e esquiva. E tem o comportamento de autoestimulação, que é motivo por reforço automático, né, que é um pouco mais difícil de fazer intervenção, porque está dentro do indivíduo. A escola, aí uma pergunta, a escola consegue fazer essa análise do comportamento para descobrir a função, né? Muitas vezes é difícil, né? Uma demanda muito grande no contexto ali da escola, né? Sim, mas acaba que é muito necessário e imprescindível, assim como quando o comportamento acontece no contexto da família, a gente precisa conversar com a família, fazer as entrevistas, para tentar entender qual é essa função. Se o comportamento está acontecendo na escola, precisa também fazer essa análise e precisa da contribuição desses profissionais da educação, né? Sim. Lembrando que a análise funcional, ela pode ser feita de uma forma direta, então eu vou avaliar lá o comportamento, geralmente as análises experimentais, e tem as análises indiretas, que são entrevistas, alguns checklists, né?
a tabela ABC que vocês mostraram na semana passada, que fez o antecedente, a resposta, né, que é o comportamento que nós estamos observando, e a consequência, que ele recebeu em troca. E daí a gente vai fazer a análise para entender qual é a função desse comportamento. E a construção do planejamento de intervenção tem que ser feito em conjunto, tanto com a equipe, vamos dizer, de saúde, né, a equipe, né, multidisciplinar que atende essa criança, quanto com a equipe escolar, né. Então, também tem que estar, ao meu entendimento, tem que estar no planejamento de ensino individualizado, o que está mantendo esse comportamento, as estratégias de intervenção, e toda a equipe escolar tem que saber como lidar, né, como manejar. Se quiser mudar, muda. Se quiser falar. Não, eu ia falar, só voltar então no slide, que para as famílias que ainda têm um pouco de dificuldade, né, ou mesmo para os professores, pessoal da escola que está acompanhando aqui a live, tem também alguma dificuldade de ainda fazer essa análise, as famílias vão ter isso no treinamento, e os professores que tiverem essa dificuldade, entrem em contato com a gente, que a gente também pode estar fazendo, fazendo essa capacitação e essa formação com vocês, né? Porque às vezes na live, por conta do tempo, fica um pouco dividido, então você tem que retomar algumas lives lá atrás para entender direitinho esse processo, rever a outra live que a gente fez de manejo de comportamento, que a Aline explicou bem, tem a cartilha também que a Aline já tinha feito, então que também explica bastante sobre isso, né? Então acho que é importante. E quem tiver dificuldade, manda uma mensagem pra gente. As famílias podem ficar tranquilas que elas vão aprender tudo isso. Vai ter até prova, tia Aline. Bem legal. Então, a análise tem que, né, procurar pegar esse suporte dos profissionais que né, estão entendendo, que sabem do que se trata, né? Não vai tentar fazer uma análise e planejar uma intervenção e às vezes é perigoso, dá errado, então tem que ter esse suporte da equipe, com certeza. Isso. Eu vou, antes de você continuar, eu vou tentar só te fazer de outra forma, pera um pouco, porque eu acho que eu consigo, vou transmitir a tela do meu computador toda, assim, ó, vou tentar, vamos lá, vocês estão vendo mesmo coisa do Lucas, calma aí, F5, vê, acho que agora ficou melhor, não ficou? Ficou. Então vai. Então vamos lá. Quais os desafios para fazer essa análise e a intervenção na escola? Então a gente sabe que na escola tem muitos alunos, às vezes o professor sozinho para dar conta de 30, 35 alunos, então isso acaba sendo um pouco difícil, que a gente entende. Muitos professores não foram preparados, né, nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação, não fala como intervir em casos de manejo de comportamento problema, comportamento agressivo. Isso acaba sendo um desafio para as intervenções na escola. É importante pensar que a intervenção, como eu falei, ela tem que, né, quando foi planejada, todo o pessoal da escola tem que saber como manejar. E é importante, se o profissional de educação está interferindo, a gente sabe que na escola tem muitos profissionais, muita gente. Se o profissional está interferindo, está fazendo manejo com a criança, procura não interferir. Então, se você está passando, chega e fala, aí o professor está fazendo manejo, aí a pessoa chega e fala, não sei o que, e acaba interferindo no manejo, não faça isso. Pergunta para o profissional se ele precisa de ajuda, porque às vezes muitas pessoas falando com a criança, em vez de você achar que está ajudando, você acaba prejudicando. Então, sempre pergunta se o profissional precisa de ajuda, e daí ele vai te indicar o que você precisa fazer. É claro, pensando que esses procedimentos, essas estratégias vão estar, já teve uma conversa com essa equipe, já se sabe como fazer nesses casos, né? E eu acho que também é importante a gente falar que eu acho que o principal foco de quando a gente pensou em fazer essas lives de ABA na educação é que o profissional da escola, o professor,
né, qualquer um pedagogo ou qualquer outro pode também estar estudando mais sobre a análise do comportamento, né, se aprofundando e tendo também esse conhecimento para, dentro da sua própria rotina da aula, né, no seu próprio plano de ensino, tá aplicando os princípios da análise do comportamento, como a Andrea falou, da análise de contingência, como você está falando do manejo de comportamento. Eu acho que isso também traz mais armas, né, vamos dizer assim, maior conhecimento para os profissionais que muitas vezes, como você disse, na faculdade de pedagogia não tem todo essas possibilidades, né? E na pedagogia, a psicologia não teve, vou dizer. Né? Então tem que buscar mesmo às vezes fora, né? Tem que buscar, tem que estar sempre estudando. Com certeza. Então aí temos mais uma pergunta. Então, qual é a melhor forma de trabalhar quando o aluno apresenta o comportamento problema? É sempre importante trabalhar com a prevenção. A gente fazer o trabalho para evitar que o comportamento grave aconteça, né? Principalmente os comportamentos agressivos, autoagressivos, que são muito difíceis. Então, procurar sempre trabalhar na prevenção. É bom observar que antes do aluno, da criança, emitir um comportamento um pouco mais grave, ela apresenta alguns comportamentos que a gente chama de precursores. Certo. Então, são alguns comportamentos um pouco mais leves antes da crise mais grave. Alguns sinais, vamos dizer assim. Sim, né? E ele acaba, às vezes, tendo a mesma função do comportamento mais grave. Então, se quiser passar aí para o exemplo... então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem esse comportamento de morder o braço. Só que eu observo, né, fiz uma avaliação e eu percebo que antes dele começar a morder o braço, que é o comportamento mais grave, que ele se machuca, ele dá um grito. Então, eu vou intervir já aí no grito, não vou esperar ele morder o braço. Então, quando eu percebo que ele dá um grito, eu já posso pedir para ele fazer algo muito fácil, que esteja no repertório dele, com baixo custo de resposta. Aí eu posso reforçar, né, por ele ter atendido essa minha instrução, ter feito o que eu pedi, e daí eu redireciono para o que ele estava fazendo, tá? Então é importante sempre tentar trabalhar com a prevenção. E daí, depois que eu consigo registrar a frequência do comportamento, a duração, consigo fazer a análise, identifico a função, aí a gente vai pensar na intervenção. Né? Então, essa foi só uma dica de intervenção, vamos falar de outras agora. Eu acho legal quando a gente fala da prevenção, porque muitas vezes ela é mais fácil, porque como você falou, a criança, ela dá... desculpa, minhas gatas decidiram brigar agora. Elas dão alguns indícios de que aquilo que vai acontecer. Então você sabe, a criança ficar mais agitada, se ela faz estereotipia, muitas vezes ali aparece a estereotipia, ou como você falou, grito. Então a gente trabalhar na prevenção é muito importante, né? Ele acaba meio que facilita o processo da própria aula, né? E é importante, né? Os pais aí do CIPTEA, a gente sempre, vocês, né, falam sempre, quando eu falava, a gente, da importância da gente observar o que está acontecendo, qual é esse comportamento, em que situação acontece, para a gente ficar mais sensível a esses sinais, né? E a importância também dos profissionais da educação também ficarem sensíveis a esses sinais de como que esse comportamento acontece, em que contexto, porque é só assim, com base em todas essas informações, a gente vai conseguir planejar essa intervenção. Eu acho que a questão da frequência, porque muitas vezes a gente fala assim, ele acontece muito, pouco, às vezes, sempre, mas o registrar a frequência, ver a duração, isso é muito importante, né? Observar a função, claro, né? Mas também essas outras duas coisas muitas vezes passa despercebido para a própria escola e também para a família, né? Muitas vezes a gente não tem uma noção, acha que é muitas vezes, só que quando vai fazer o registro mesmo são 4, 5 no dia. Não que isso seja pouco, né? Mas muitas vezes é 20, 30, então é bom a gente ter essa noção da frequência, né?
né? E da duração também, que às vezes acontece Sim. uma vez por dia, mas ele fica, sei lá, uma hora e meia gritando, ou uma hora inteira se mordendo, se batendo, né? Então, conseguir definir essas questões, porque a partir daí que a gente vai ter que pensar, temos que reduzir a frequência, temos que reduzir a duração, então, o que a gente tem que fazer, né? Sempre muita observação, né? Bom, então agora vamos falar um pouco, pensar na intervenção, ver as dicas que você trouxe. Sim, vamos lá. Então, uma primeira coisa é a manipulação do ambiente. Então, como a gente colocou aí, não sei se dá para ver, um quadro de economia de fichas, lembra da live que a gente falou, previne problemas de comportamento, né? É muito importante. Às vezes a gente retirar alguns estímulos que estão em excesso no ambiente, na sala de aula. Então, às vezes a criança não emite o comportamento porque ela se fixa em alguns detalhes do ambiente, então é importante tirar, tentar organizar, claro, avaliar, ver se é isso e tentar manipular esse ambiente. Ou, sei lá, ele está gritando, está chorando porque ele quer alguma coisa que não pode ter acesso mesmo. Então, tirar da vista, então manipular o ambiente para que o comportamento adequado aconteça e reduza o comportamento inadequado. Então, reduzir o esforço, né? Então, quando a gente mexe no ambiente, vai ter uma mudança na resposta. Quando a gente trabalha no antes, quando a gente manipula o ambiente, tudo que a gente quer fazer é que esse comportamento inadequado aconteça menos vezes, né? Que a quantidade de vezes seja menor e que os adequados sejam maior, não é isso? Isso, né? Então, assim, ele não está fazendo a lição, estamos na pandemia, todo mundo em casa, e ele não quer fazer a lição de casa. Mas por que ele não quer fazer a lição de casa? Então, vamos observar o ambiente. Aí ele está fazendo em um cômodo que tem muitos brinquedos. Então, ele tem que fazer a lição, mas olha um tanto de distratores. Aí ele vai querer pegar o brinquedo. Ou a televisão está ligada, então é melhor desligar a televisão. Então, são algumas coisas importantes de observar para a gente manipular, para ver se o comportamento que a gente espera aconteça e o inadequado reduza, né? Então, quem não viu a live de economia de fichas, depois corre lá na nossa página no YouTube, fica a dica, entra lá e veja. Então a gente falou agora um pouquinho sobre como que a gente pode auxiliar para que os comportamentos inadequados diminuam a frequência, né, trabalhando antes, fazendo essa manipulação e usando a economia de fichas. E agora a gente vai falar sobre comportamentos substitutos para o comportamento inadequado, né? Isso, então, ensinar alguns comportamentos substitutos que tenham a mesma função do comportamento problema. Então, por exemplo, o menininho aí no meio está chorando. Ele está chorando porque eu identifiquei a função, ele quer a atenção da mãe. Então, eu vou ensiná-lo um comportamento substituto, fácil, que esteja baixo custo de resposta. Então, eu vou ensinar ele a chamar. Então, eu avaliei o menino, sei que ele consegue fazer isso, eu vou reforçar diferencialmente esse comportamento para que o choro entre em extinção. Ou ele está chorando porque ele quer fugir da tarefa, ele não quer fazer a tarefa. Então, eu posso ensiná-lo a fazer um pedido de pausa, ou pedir para trocar. Então, sei lá, coloquei aí como um gesto, né, uma mãozinha assim, para ele indicar. Ou apontar, ele quer alguma coisa e ele chora para fazer o pedido. Então, eu ensino ele a apontar, porque eu avaliei esse comportamento, tem baixo custo de resposta para ele consegue fazer. Então, o comportamento substituto tem que ter baixo custo de resposta para a criança e tem que ser muito fácil. Então, tem que estar bem no nível do repertório de habilidades dela. Então, nos outros dois a gente quer diminuir a frequência, nesse daqui eu quero dar uma alternativa. Então, ao invés dele fazer o comportamento inadequado para a função, a gente vai pedir outra coisa. Mas tem que deixar bem claro que essa coisa tem que ser fácil e dentro do repertório da criança, dentro do repertório de habilidades da criança. Se a criança não fala, eu não posso pedir para ela falar, né? Que é esse daqui. Mas se ela aponta, ela pode apontar ou ela pode fazer um gesto. Isso mesmo. Então,
Tá bom, então vamos lá. Então a gente tem que saber antes como que o aluno se comunica, né? Isso, como que seu aluno ele faz pedidos para você? Como que ele sinaliza para você que ele não quer fazer? Como que ele sinaliza para você que ele está gostando? É importante pensar na comunicação. Às vezes precisa de uma comunicação alternativa, precisa ensinar mando para ele. Então, observe como que ele tem se comunicado, como que ele expressa as necessidades dele, os desejos dele. Isso é muito importante. E a partir daí eu vou propor uma resposta alternativa que esteja dentro da forma que ele se comunica, né? Isso. Perfeito. Vamos trabalhar com antecipação, né? Lembra, não sei se tem muita gente da época que eu estava lá, que a gente fez o workshop de rotina, né? Que a gente falou da importância de garantir previsibilidade para a criança. O que vai Mas acontecer? Quem não participou desse workshop presencial, a gente tem uma live sobre quadro de rotina. Foi a primeira live que a gente fez. Fica a dica. Aí, ó. Fica a dica, mais uma live para vocês assistirem. Então, sei lá, na escola, a professora pode escrever na lousa o que vai acontecer, qual é a rotina do dia, e conforme isso for acontecendo, vai apagando, né? Isso para as crianças que sabem ler. Para a criança que não sabe ler, tem o quadro de rotinas, né? E se for possível, permita que o aluno escolha a sequência do que ele precisa fazer, né? Então, o que ele quer fazer primeiro? Pede para ele indicar, né? Para também ser, o importante é ser prazeroso para a criança. E quando você dá a opção para ela, fica mais interessante, né? Então, e também trabalhar com histórias sociais. Então, vai ter um evento diferente na escola que você sabe que talvez a criança vai ter um pouco de problema, por exemplo, vai ter uma festa, você sabe que a criança tem um pouco de dificuldade em contextos de grupo, muita gente, fazer uma história social. Então, fazer como se fosse uma história em quadrinhos e colocar algumas figuras que representam o acontecimento. Então, que ele vai chegar, ele vai encontrar muitas pessoas, vai ter a música, ele vai ficar ali, ele vai fazer a apresentação, ele vai, sei lá, fazer o quê, e daí vai dar uma hora, ele vai embora com a mamãe e com o papai. Então, colocar algumas figuras, algumas fotografias que sinalizem o que vai acontecer e ir trabalhando com a criança antecipadamente, nesse modelo de história, né? E aí você vai ler e apresentar para ela como se fosse uma historinha mesmo, né? Isso, porque daí você já vai estar trabalhando com ela a antecipação do que vai acontecer desse evento que talvez dê um problema de comportamento, seja muito difícil para ela. Isso mesmo. Várias dicas, todo mundo anotando. Quem perdeu, entrou agora, a live vai ficar salva, vai dar para ver de novo, depois pausar, anota, depois dá para enviar para as professoras dos filhos de vocês, o que é mais importante. E uma coisa muito importante é cumprir a rotina. Então, se você colocou ali no quadro de rotinas que vai ter TV, vai ter desenho e vai ter massinha, tenta cumprir ao máximo essa rotina. Se não for cumprir, né, tenta avisar antes e colocar uma atividade que a criança gosta, né, na mudança. Antecipar tudo, né, para a criança. Isso mesmo. Vamos lá. Esse aqui eu tô curiosa, porque esse eu gostei, da análise de tarefas. Achei bem legal. Gostou da minha pirâmide? Eu adorei! Então, análise de tarefas, o que é? Você vai dividir a tarefa, que é muito difícil, a criança ainda não sabe fazer, em etapas, em alguns passos. Então, por exemplo, ela tem que, uma coisa simples, mas que para ela é muito difícil. Ela tem que abrir a mochila, guardar o estojo, a agenda e fechar a mochila. Então, veja que é uma habilidade que geralmente as crianças da escola no final da aula fazem. Às vezes, para mim, a criança com autismo é muito difícil para ela, são muitas etapas, né? Então, eu preciso dividir. Então, primeiro, a primeira etapa é abrir a mochila. A segunda etapa, abrir a mochila e guardar o estojo. A terceira etapa, abrir a mochila, guardar o estojo e a agenda. E a quarta etapa
abrir a mochila, guardar o estojo, agenda e fechar a mochila. Então, veja que a gente dividiu e daí a gente vai reforçando diferencialmente as etapas. E então, eu começo primeiro para ela abrir a mochila. Quando ela aprender, tiver essa habilidade no repertório dela, aí eu passo para a próxima etapa. Isso. Você pode começar tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Tá. Tem alguns estudos que falam que você começar da última etapa é mais fácil para a criança. Entendi. Né? Poderíamos estudar um pouco mais para depois falar. E daí você pode ensinar a amarrar o sapato, escovar o dente, tomar banho, né? Tudo assim, você dividir em etapas e ir reforçando, oferecendo reforço pela etapa. E, é claro, definir algum critério para você depois passar de etapa. Então, um critério, quando ela conseguir fazer independente, ou abrir a mochila, aí eu vou mudar. Abrir a mochila e guardar o estojo. Né? Então, tem que ter critério também para passar de etapa. A gente tem feito com algumas mães, né? Enfim, outras habilidades, mas nesse sentido da análise de tarefas, né? Então, primeiro a criança vai fazer uma coisa por 3 dias seguidos, sem ajuda. Quando ela conseguir fazer isso 3 dias seguidos sem ajuda, aí a gente vai passar para outra. Isso, você pode fazer por duração também, ele ficar 2 minutos, uma atividade, depois aumentar para sei lá quanto, e aumentando gradativamente até você chegar no seu comportamento alvo, ou a resposta que você quer que ele faça independente. Eu acho que aqui esse slide ele representa muito quase todas as outras lives que a gente falou, né, da questão de você em tudo, né, quando você vai construir o PEI, você tem que fazer a avaliação, ver qual vai ser o objetivo, dividir aquilo em pequenos processos, né, quando a gente fala da análise de contingências também, e aqui também, eu acho que essa é a ideia, né, saber qual é seu objetivo e dividir ele em pequenas etapas. Sim, para análise do comportamento, você tem que saber o objetivo que você quer atingir, para você saber os passos que você vai dar. Né? Então, é bem isso mesmo. Se você não sabe qual é o seu objetivo, você não sabe para onde você está indo. Aí fica tudo uma bagunça, né? Então, é uma dica para os profissionais da educação. Isso, que objetivo que você quer atingir com o aluno? Vamos definir as etapas, os critérios de aprendizagem, como que você vai fazer isso? Isso é muito importante. Com certeza. Então, é isso que a gente estava falando, né? Isso, dividir a tarefa em pequenas etapas. Aí vamos supor, você sabe que ele sabe pintar, recortar e colar. Você sabe que é um comportamento que ele sabe, mas ele não quer fazer, está muito difícil ainda, ou se manter engajado na tarefa. Então, você pode trabalhar. Primeiro pinta e dá uma pausa para a criança e reforça. Aí você pode trabalhar com economia de fichas. Aí reforça, dá uma ficha. Aí volta. Segunda etapa, aí vai recortar. Aí dá uma pausa, reforça. E daí o terceiro, que é a última etapa, ele vai colar, terminou a atividade, dá o reforço de maior magnitude. Então, também tem que pensar nisso, no reforço, né? Definir com a equipe fazer junto uma avaliação das preferências para definir a hierarquia dos reforçadores, né? Para deixar os de maiores magnitudes para finalizar a tarefa, os que não são de tanta magnitude nas etapas. Aí tem que planejar com a equipe, vocês da educação com a equipe de intervenção. Isso. Reforçar os comportamentos adequados sempre e tem que planejar o uso dos reforçadores, né? Não é falar, estou dando reforço. Não, tem que ser planejado. Você vai reforçar o quê? O que da tentativa de ensino você vai reforçar? Para você não reforçar comportamento inadequado. E isso tem que estar no planejamento, tem que estar no PEI. E é importante pensar, reforço não é a mesma coisa de prêmio.
né? Não, o reforço ele aumenta a probabilidade do comportamento acontecer no futuro. Se não está aumentando a probabilidade, se o comportamento não está acontecendo de novo, não está sendo reforçador. Então, tem que acabar com isso. Eu estou premiando. Não, você não está. Prêmio não é reforço. O reforço tem que ser avaliado, você tem que identificar que ele está surgindo efeito no comportamento da criança, senão você não está reforçando. Isso mesmo. E aí, fora ver essa questão do reforçador, a gente também tem que ver como a gente está pedindo a tarefa, né? Como está sendo a instrução. Como que você está dando a instrução para a criança? Ele está entendendo o que você está pedindo? Tem o livro da Camila Gomes que ela fala, né? Que às vezes a criança com autismo, ela não faz porque às vezes ela é uma criada desobediente, às vezes ela só não está entendendo qual é a instrução. Então, você precisa saber seu aluno, ele compreende melhor com dicas visuais, né? Então, uma instrução visual, uma instrução auditiva, ou se ele sabe ler, uma instrução escrita, né? Então, você tem que entender como que seu aluno está compreendendo o que você está pedindo para ele e tentar adequar isso, né? E é importante pensar, ele tem que saber cumprir as regras, né? Vamos pensar que tem crianças com autismo que têm um comprometimento intelectual, tem uma deficiência intelectual. Então, você tem que saber se ela tem pré-requisito para algumas coisas. Então, você precisa organizar como que você vai dar essa instrução, como que você vai dar essa regra. Então, por exemplo, você fala, fulano, não pode bater, porque o coleguinha fica triste. Mas ele sabe que é triste? Ele consegue ter essa percepção? A gente sabe, a criança com autismo tem uma dificuldade nas habilidades sociais. Ela vai conseguir identificar que ele não pode bater porque ele fica triste? Ele consegue? Entende? Ele tem que se colocar, né? Isso, tem que ter uma habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, olha como você está dando a regra para ele. Não pode bater porque ele fica triste. Então, você tem que descrever mais detalhadamente. E, às vezes, falar o comportamento que vai gerar a consequência reforçadora. Então, em vez de você falar, fulano, não bata porque ele vai ficar triste, não, fala, faça isso porque você vai ter como consequência tal coisa. Então, tudo é a forma como você dá a instrução também. Com certeza. E agora a gente já falou nas outras lives um pouquinho também sobre isso, sobre a questão da aprendizagem sem erro, né? Que isso acaba muitas vezes diminuindo ou aumentando os comportamentos inadequados. Sim, né? Porque se você dá uma atividade para a criança tem dificuldade, não sabe, não consegue se manter engajada na atividade, lógico que ela vai dar um disruptivo ali, não vai querer fazer, né? Vai fazer de tudo para sair. Quando você planeja o ensino, pensando na aprendizagem sem erros, com os níveis de suporte, para que ela consiga concluir a tarefa, ser reforçadora, você diminui esses comportamentos de frustração, de desgosto com a atividade. Então, é um princípio da época que a gente precisa pensar muito, principalmente na educação. Vamos fazer a atividade, mas vamos pensar, não ajude, né? A criança tem que fazer sozinha, a criança tem que descobrir o conhecimento. Ela tem que tentar, tentativa e erro, errando que se aprende. Não, para com isso. Para análise do comportamento, não. E para criança com autismo, isso aí é bem claro. Não adianta você falar, vamos, fulano, tenta fazer, vamos lá. Não, você que é um profissional de educação, que tem que planejar um ensino e pensar nos níveis de suporte. Como que você vai dar esse suporte para a criança? Você vai dar um suporte físico, você vai dar um suporte gestual, um suporte verbal. Então, planejar como implementar o suporte e planejar como retirar esse suporte, porque a gente quer também que a criança faça independente. Isso. Então, isso tem que estar no planejamento da criança, no PEI da criança. Então, assim, eu acho que para ficar claro a aprendizagem sem erro, a gente
pode fazer a seguinte colocação. Ninguém gosta de fazer uma coisa que por várias vezes tenta e você não tem sucesso, né? Por exemplo, eu mesma não sou muito boa com habilidades manuais, né, artesanato e tudo mais. Então eu não fico tentando fazer aquilo porque não é uma coisa que eu acerto, né? Eu não vou bem naquilo. Então para mim não é reforçador eu ficar tentando fazer, aprender com os meus erros, né? Isso aí é para todo mundo, para todas as crianças. Pode ser que a criança típica, nessa questão dela explorar, ela vai ter alguns aprendizagens e errando, talvez ela até aprenda, né? Ainda tenho as minhas dúvidas. Mas, como a Aline falou, para a análise do comportamento, e veja, a análise do comportamento hoje é o que tem mais evidência científica de eficácia para o tratamento do autismo, então, consequentemente, para a criança com TEA, a gente precisa trabalhar com aprendizagem sem erro. E o que é isso? É você trabalhar pensando em suportes, em ajudas, dicas, como que eu vou dar aquela tarefa. Se ela não conseguir realizar, como que eu vou ajudar aquela criança a fazer a tarefa, a concluir a tarefa, a acertar e ser reforçada, né? Então, evitar que ela erre, resumidamente, né? Tem que fazer de tudo para a criança ser reforçada. Você reforçar o comportamento da criança de aprender. E como que você vai fazer isso? Dividido em etapas, pensando nos níveis de suporte. Para quê? Para que a criança goste de fazer o que você está querendo. Né? Isso mesmo. Eu acho que então, assim, a gente quer deixar bem claro que para as crianças típicas, muitas vezes já é difícil fazer a atividade errando, para nós, para os adultos, para todo mundo, errar, às vezes não é legal, você acaba se frustrando, né? E aí a criança com autismo, ela tem maior dificuldade com essa frustração, com esse erro. Então, por isso que a gente divide por etapas, por isso que a gente antecipa, por isso que a gente planeja, por isso que manipula o ambiente e por isso que a gente tem que pensar nas ajudas. E depois, obviamente, a gente vai retirando, vai esvanecendo, né? E aos poucos tirando essa ajuda para que a criança faça independente. O objetivo do comportamento, ensinar o comportamento de aprender, né? Ele é que a criança faça independente, que ela generalize, que ela faça em todos os ambientes. Sim. A gente não quer ficar dando ajuda para sempre. Que ela tenha autonomia, né? Isso, com certeza. Autonomia e qualidade de vida, tá? Nunca deixa de ser o foco da análise do comportamento. Porque até que se a criança está muito dependente da dica, é um sinal que você está planejando o seu ensino errado. Então, você tem que rever o seu planejamento. Porque para análise do comportamento, dentro dessa perspectiva, toda criança aprende. Se ela não está aprendendo, é você que está ensinando de uma forma equivocada. Então, você tem que rever o planejamento. Tá. Então, acho que ficou claro, né? A aprendizagem sem erro é quando a gente planeja, caso a criança não consiga fazer independente, que tipo de ajuda eu vou dar, caso ela erre, como que eu vou fazer a correção. Exato. Então, vamos para frente. Avaliação do aprendizado. Então, às vezes a escola precisa muito, tem que fazer atividade escrita, tem que ter um registro, tem que ter não sei o quê. Mas é importante pensar, e isso também é inclusão, né? De que forma que eu vou avaliar esse aluno, né? Se às vezes a atividade escrita é muito difícil, eu não posso avaliar de uma forma oral, ou através de fotos e vídeos. E também o que eu espero que esse aluno aprenda, né? Isso é muito importante, porque às vezes você planeja o ensino todo adequado, tá, mas na hora de avaliação, não tem como dar a mesma avaliação para todos, né? Então, vamos planejar como que nós estamos avaliando esses alunos, o aprendizado deles, se ele atingiu os objetivos. E ser flexível, né? A política de educação especial, dentro da perspectiva da educação inclusiva, diz isso. Então, o foco dessa política não é só também a pessoa com deficiência, né? Na verdade, de uma forma bem genérica, ensinar tudo a todos. Sim, que aqui a gente está focando bastante no autismo. Isso, não, todo sim. mundo, né? Você tem que ser flexível na avaliação também. Isso, com certeza. E aí eu acho que é legal a gente ter esse conhecimento, porque a avaliação, ela
muitas vezes para de uma certa forma eficaz, para outro não, você acaba não avaliando, né? Exato. Vamos lá. Ensinar autorregulação e automonitoramento. Então, isso acaba sendo, às vezes, para alunos com TEA que não têm um comprometimento intelectual tão severo. Uhum. Mas a gente tem que ensinar isso a todos em etapas, né? Então, alguns exemplos, né? Ensino de habilidades sociais, de cumprimentar, ensinar a criança a identificar e nomear os próprios sentimentos, né? Aí, quando ela consegue identificar, quando eu estou brava, você pode ensinar algumas estratégias de respiração, de sair para beber um copo de água, né? Pistas visuais também, sinalizando o reforço, se ela tiver um bom comportamento. Então, pode colocar, né, no estojo dela, no caderno dela, uma foto do reforçador, para que ela se automonitore. Então, eu preciso me comportar X para receber o Y, né? E às vezes algumas perguntas que você faz para a criança, né? Claro que a criança que tem habilidade para isso. Uhum. Você se comportou hoje? Ela responde sim. Você fez atividade da professora? Sim. Você fez não sei o que? Sim. E daí, conforme nessas perguntas, ela se avalia e daí ela recebe ou não o reforço, né? Foi programado, foi planejado. Então, isso aí é bem importante. Acaba sendo para as crianças que tenham essa habilidade, que não tem um comprometimento intelectual tão severo. E a gente falou um pouquinho também sobre essa questão da autorregulação, do auto-monitoramento na live que a gente fez sobre a inteligência emocional das crianças, que a gente deu algumas dicas de como você pode estar ensinando, desde lá basicamente com figuras, fotos, até fazer uma zona de regulação. Então, fica a dica. Fica a dica, mais uma live para vocês assistirem. Isso. Ou rever para quem não lembra, né? É isso. É. Agora, se mesmo assim, eu estou tentando trabalhar na prevenção, mas o menino entrou numa crise na sala de aula. A primeira coisa é manter a calma. Calma, calma, calma. A gente tem que pensar que temos que nos proteger e proteger a criança, né? Não podemos deixar ele bater na cabeça, por exemplo, e também não fazer nada, né? Então, temos que tentar proteger a criança, nos proteger e evitar de dar atenção. Então, às vezes, evitar de falar, calma, vai passar, eu chamei a mamãe, que não sei o quê, ou dar bronca, mas que coisa feia, para com isso, você vai se machucar. Então, evitar de você tentar proteger a criança, lógico, e, se possível, evitar até o contato visual, evitar de falar, não fazer nada, né? Nesse sentido que você esteja dando atenção. Muitas vezes, às vezes, só o fato de você tentar proteger é uma atenção, mas é necessário, porque é um comportamento muito difícil, né? Então, vamos ver o exemplo. Então, por exemplo, a criança começou gritando, aí ela gritou, chorou, se jogou no chão, aí, por fim, ela começou a morder o braço. Foi acumulando, e daí a gente considera que é o pico da crise, né? Quando ela está mordendo o braço, gritando, chorando, não adianta você chegar e falar para ela, para com isso, não faz isso, você vai se machucar. Não adianta, porque quando você está muito nervoso, pensa você, quando você está muito nervoso, não adianta vir ninguém tentar te acalmar, né? E é a mesma coisa, acaba acontecendo um rebaixamento intelectual. A criança não vai te ouvir, ela não vai parar. Então, você tem que proteger e esperar ela acalmar. E daí ela vai entrar em fadiga e o comportamento tende a cair. Pode ser que demore muito, mas infelizmente é assim. E principalmente o morder, caso de mordida. Eu lembro quando eu fiz o curso de seguranças em crises agressivas, o que você faz quando a criança te morde? Não faz nada.
porque você não tem como abrir a boca da criança para ela parar de te morder. Você não pode puxar, por exemplo, o braço, que vai ser pior. Então você tem que aguentar o choro e esperar que vai entrar em fadiga e ela vai soltar. Eu acho que é legal a gente falar disso, né? Desse curso, curso de crises agressivas para profissionais da educação. Acho que é muito importante, né? Tem algumas escolas que todos os profissionais da escola inteira têm que fazer esse curso, mas para quem tiver interesse, eu sei que ele é ofertado pelo grupo Método, e né? Na AMA também. E na AMA também, é a Associação Amigos do Autista. Né? Isso. Né? Então, para quem tiver interesse, é bem interessante. A Aline fez esse curso já, né? É muito importante. E daí você vai intervir nesses comportamentos quando estão no pico e que a criança está se colocando em risco, né? Não tem nada a ver com conter a criança, mas às vezes você está com a criança, ela se joga no meio da rua, você não vai poder esperar ela acalmar no meio da rua, passando os carros. Não, aí eles ensinam algumas estratégias para você conseguir levantar a criança, deslocar ela, mas infelizmente também é um curso que os profissionais da educação poucos conhecem, né? E seria extremamente importante. E as estratégias de manejo deveriam estar também no plano de ensino individualizado do aluno. Caso você avalie o que o aluno tem esse tipo de comportamento, ter lá como que você vai manejar, como você vai intervir. O ideal seria, né? Isso, perfeito. Eu acho que fica mais uma dica. Mais uma dica. Quem quiser, tem na AMA em São Paulo. Isso, eu sei que eles não estão. Eu já procurei pra gente fazer o restante da equipe, porque a Aline foi a única que tinha feito da nossa equipe. Vamos fazer ainda, mas na pandemia não tá tendo, porque é um curso que tem que ser presencial, né? Então não tá tendo nessa modalidade online, mas assim que retornar, eu acho que é importante todos fazerem. A gente vai fazer, a equipe de CIPTEA vai fazer. É isso aí, eu apoio. Então, é importante sempre trabalhar com a prevenção. Prevenção é a melhor solução. Eu acho que antes de chegar nisso, eu vou voltar, né? Antes de chegar aqui no pico, nesse engajamento todo, se quando a criança grita, eu já sei, eu já faço aquelas estratégias que a Aline disse, né? De pôr uma tarefa mais difícil, de negociar. É mais fácil. Desculpa. Mais fácil negociar com a criança. Se o meu ambiente tá manipulado, né? Se eu fiz o planejamento das etapas, da análise de tarefa, né? A gente vai evitar chegar nesse gritar, chorar, se jogar no chão, morder e bater. Exato. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção. A Aline deixou aqui algumas sugestões. Então tem alguns livros que você consegue baixar na internet. O vermelhinho é bem de fácil compreensão. Então acho que os pais também poderiam ler. É bem interessante. Eu adorei esse, o vermelhinho. Adorei. É bem legal. O do meio é um pouco mais técnico, fala de análise de comportamento. Fala algumas pesquisas, né? Sim, né? E o verdinho fala das práticas na educação, no contexto geral. O capítulo 6 vai falar da sala de aula, práticas para a sala de aula, e vai falar dos níveis de intervenção, né? Então, ele se baseia muito no desenho universal, que as adaptações, você não precisa adaptar, porque o ideal é que tudo já fosse planejado de uma forma acessível e flexível para todo mundo, inclusive. Mas aí ele fala dos 3 níveis de intervenção. O terceiro acaba sendo a parte mais individualizada e fala da comunicação alternativa, da análise funcional, das histórias sociais que a gente falou. Então é bem interessante para quem tiver interesse, gostar, é bem bacana. Perguntaram se são pagos. Não, todos são gratuitos. De graça, gente, de graça. Se vocês quiserem, depois a gente coloca, quem quiser o link, né? É só também. Eu vou sair daqui, calma um pouquinho. Vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui no Facebook já os links. Isso.
ver se eu consigo fazer essa... Vou colocando. Esperem um pouco que é tudo muito novo pra gente, mas eu vou comentar aqui os 3 links, tá bom? Enquanto isso, eu queria falar do nosso... Agradecer a Aline, antes de falar do nosso sorteio. Calma aí que eu tô me ouvindo. Eu queria agradecer a Aline, queria perguntar se ela tem mais alguma colocação. Quer falar mais alguma coisa, tia Aline? Não, eu que agradeço a vocês. E fica a dica para todo mundo trabalhar com a prevenção dos comportamentos difíceis. Que não é fácil, mas que por isso que precisa de muito estudo, muita observação, muito conversa entre os profissionais e um planejamento bem feito. Com certeza. Eu acho que eu consegui mandar 2, tá? Um eu não tô conseguindo, não sei porquê. Mas espera aí que eu já vou conseguir. Eu acho que assim, todo mundo conhece algum professor. Todos os professores podem ter crianças típicas ou atípicas na sua sala de aula, né? Todo mundo, então, ao meu ver, no meu entendimento, todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que ter esse conhecimento, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, né? Quem que vai ter na nossa sala, se a gente vai ter inclusão ou não. E mesmo que não tenha, eu acho que tem muitas, como a gente falou, da questão de ensinar tudo a todos, né? A questão da inclusão não é só com pessoas com deficiência, né? Sim. Que se você pensar na questão do desenho universal, você tem que pensar num planejamento de aula que você consiga atender a todos. E daí você começa. Você planeja de uma forma que tente atender a todos. Não conseguiu, aí você vai indo até chegar no nível individualizado. Com certeza. E isso para todas as crianças. Logicamente que a criança com um diagnóstico, né, com uma deficiência já ali estabelecida, diagnosticada, ela vai ter um planejamento, um PEI. Mas não necessariamente só ela, né? Outras também deveriam ter, mesmo que não tivessem essa questão do diagnóstico. Até porque tem uma lacuna, né? As crianças com transtornos de aprendizagem, as dislexias, descalculias, elas não entram no público-alvo da educação especial. Isso. Então, elas estão aí na sala regular e às vezes precisando também de estratégias diferenciadas, instruções diferenciadas, tudo que a gente falou. Isso. Então, gente, depois que a live ficar salva, encaminha, manda, entra lá na nossa página do Facebook, curte, se inscreva no nosso canal, né? No Instagram também, vai lá, curta, manda para bastante gente, para professores, porque assim, a gente quer aqui trazer, né? A gente também está estudando, então somos todas aprendendo. Todo mundo que veio aqui, né? Com exceção por exemplo, a Maria Carolina, que é a nossa supervisora, todo mundo está buscando conhecimento. E, na verdade, a intenção do CIPTEA é trazer esse movimento de buscar conhecimento em todas as esferas, seja nas famílias, sejam nas escolas, né? Então, encaminha, manda bastante para que as pessoas possam, muitas vezes não tem, né? Como a Aline disse, eu estou fazendo agora a faculdade de pedagogia e estou vendo que não tem mesmo muitos desses conteúdos, né? E a Aline disse que também não teve muita coisa, mesmo na faculdade de psicologia, não só na de pedagogia. Então, às vezes a pessoa só não tem o acesso, né? E vocês, que são familiares, ou quem está assistindo, que é professor, é pedagogo, e que, na minha escola tô tendo uma dificuldade, manda as lives, que muitas vezes isso acaba gerando um espaço de discussão, né? A pessoa vai ler, vai estudar, você vai ler, vai estudar e você vai discutir. E o nosso serviço foi e está sendo construído assim, a partir das discussões, né? A gente já mudou a nossa avaliação quantas vezes? Não é? Nossa. Quando eu tava aí, eu acho que umas 300 vezes. Agora, não sei. Depois que eu saí também. Agora a gente. Não, mudamos mais, porque é isso. Você vai estudando, você vai aprendendo, né? Então a gente quer sempre aprender. A sala, põe a sala de um lado, põe a sala do outro.
E foi assim, foi assado. E agora que é tudo online, então faz isso, faz aquilo, faz a live para ter conteúdo, enfim. Eu acho que a ideia é que todo mundo possa aprender. Essa é a proposta do CIPTEA, né? Trabalhar com essa questão do treinamento, capacitação e formação. Por isso que, para as famílias que estão atendidas no serviço, a gente vai tentar fazer uma formação aí bem legal. Então, quero agradecer a Aline mais uma vez para finalizar, fechar a nossa sessão de lives, eu não sei como chamar, um bloco de lives sobre aba e educação. A Aline aí finalizou. Muito obrigada, viu, Aline, por ter aceitado esse convite. De nada, eu que agradeço. E um beijo para todo mundo. Um beijo para as famílias que estão aí. Isso. Tivemos aí uma média de 35 pessoas, então se vocês encaminharem a live, as nossas redes sociais, vai ser muito importante pra gente. Antes da gente falar do sorteio, então agradeço a Aline, agradeço todo mundo que participou, a Edna, a Andréia, a Maria Carolina, a Maria Luísa, a Aline, todas elas que participaram, conversaram aqui comigo. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Agora semana que vem não vamos ter live. Na próxima semana a gente vai voltar na semana, deixa eu só ver a data certa para não falar errado. A gente vai postar, mas dia 20 de agosto a gente vai começar um novo bloco de live sobre ensino de habilidades. Então a gente vai pegar cada habilidade e vamos fazer demonstrações, falar sobre ajudas e dicas, ao mesmo tempo que as famílias estão fazendo essa formação, tá? E quero agradecer, nós conseguimos os dois headphones, né, que é o microfone com o fone de ouvido. A gente conseguiu uma câmera, uma webcam para o CIPTEA. Então, gente, muito obrigada. As famílias têm feito a diferença. A gente conseguiu vários parceiros, né? Todas as lives, desde as outras primeiras. Então, foram 10 lives, 10 parceiros. Quero agradecer muito a eles que fizeram as suas doações para o sorteio. A gente vai continuar tendo, a gente já tem parceiros para as próximas lives, tá? Então a gente quer muito que vocês participem. Muito obrigada por todo mundo que participou dessa, mas continuem participando, continuem divulgando, porque a gente não tá aqui querendo virar famosa, a gente quer só distribuir conhecimento e essa discussão, né? Que o conhecimento a gente está aprendendo. Então vamos lá. Melhor atender as crianças, né? Com certeza, é isso mesmo. Que estão aí. Isso mesmo, porque é importante deixar claro que o nosso serviço, né, o CIPTEA, ele foca no treinamento de famílias, né? E isso é uma prática com evidência científica dentro da análise do comportamento. Existem outras práticas? Existem. Quais são as dificuldades dela? Precisamos discutir, né? A equipe fez essa escolha do treinamento de famílias para tentar superar as dificuldades que existem no nosso serviço, tá? Então, obrigada. Agora eu vou dar antes da gente finalizar, que já deve estar quase 1 hora aí, falar o resultado do sorteio. Quem ganhou o sorteio da live de hoje, que ganhou um jogo super legal, foi tananana, Dayana, a mãe da Maria Anitta. Parabéns, manda uma mensagem pra gente para depois combinar de retirar o brinquedo, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.